não deu certo e eles mandaram ele embora e ele não voltou para casa. Ela pode ter sido vendida, levada para tráfico de pessoas. É como se arrancasse a alma da pessoa. Eu só queria que você voltasse pra gente. E eu olhei para ele e eu não vi coisa boa. Quando ele começou a namorar a Giovanni, pra mim é aí que ele já não era muito bom mesmo. Meu nome é Elaine Maria, tenho 45 anos, tenho 5 filhos, sou empregada doméstica e o Giovanni é o meu filho mais velho. Eu tive o Giovanni, eu tinha 22 para 23 anos. Não foi planejado, mas mesmo assim foi muito amado. O pai dele acabou não querendo passar a gravidez junto comigo, mas eu encarei sozinha. Sozinha, sim, eu tive um apoio de um amigo meu que já não está mais entre nós, que é o Renato Amauri. E segui, enfrentei, foi difícil, porque criar um filho sozinha. E eu tinha pouco tempo que morava em São Paulo, eu sou da Bahia, e minha mãe mora lá, mas deu tudo certo. Eu tive ele, foi difícil, mas eu consegui criar ele da melhor forma. Ele era um menino bonzinho, ele foi um bebê tranquilo, não me deu trabalho. Trabalho é que ele não dormia à noite, nunca. Ele ficou adulto e ele nunca dormia à noite, ele só dormia durante o dia. Bom, meu nome é Robson Nascimento, né? Eu tenho 37 anos, eu sou primo de Giovanni, primo de segundo grau de Giovanni e padrinho também. A minha relação com o Giovanni é desde sempre assim. O Giovanni nasceu em casa, né? A Elaine veio da Bahia e ela morou durante muitos anos em casa, antes dela ter a própria casa dela, antes dela seguir a vida dela. E o Giovanni nasceu em casa, né? A gente era, durante os primeiros anos da vida dele, acho que dos primeiros 5 anos ali da vida dele, ele cresceu lá em casa. Então a gente é muito acostumado com ele, mais com ele do que com os outros filhos, porque quando ela teve os outros filhos, ela acabou mudando, né? E a gente teve uma criação bem legal ali, enquanto pequeno, com ele, desde sempre. Tenho 5 filhos. Enquanto ele era filho único, a vida dele era bela e maravilhosa. A partir do momento que eu comecei a ter outros filhos, ele não aceitava. E aí era difícil, ele me deu muito trabalho nessa questão. Ele só foi resolver essas questões agora já adulto. Mas ele tinha uma birra, assim, com os irmãos. Meu nome é Jennifer, eu tenho 24 anos e sou prima do Giovanni. Ele veio me contar muita coisa referente a sentimento familiar muito tempo depois, né? Que ele falava que às vezes ele se sentia um pouco excluso, que às vezes não achava que não recebia a atenção que merecia. E eu sempre tentava explicar para ele que uma mãe, é lógico que é óbvio que ela vai dar atenção, ela quer dar atenção a todos os filhos da mesma forma, porém ela vai acabar olhando para aqueles que dão mais trabalho, não porque ama mais, não porque tem uma diferenciação entre eles, mas porque aquela pessoa mais problemática precisa de um pouco mais de atenção para ver se a gente coloca no eixo, né? E ele não conseguia entender essa parte, né? Que o irmão dele, o mais novo, ele sempre deu um pouco mais de trabalho, então minha madrinha muitas das vezes ficava de olho, pegava mais no pé e tudo mais. E ele não conseguia entender essa parte, que não era falta de amor dela, e sim porque ele precisava de atenção por conta do trabalho que ele dava. O sonho dele era morar em Nova York.
e fazer jornalismo. Ele até começou propaganda e publicidade, é propaganda e publicidade, né, que fala, e trancou depois, porque ele queria jornalismo. Ele trabalhou na Rede Globo por um período, acho, de uns 2, 3 anos, e ele gostava muito da área da comunicação. Eu sempre achei, né, porque mãe conhece os filhos, né, mas eu deixei-o no tempo dele. E acho que ele brigou muito com isso, porque ele vivia atrás das meninas, né, o tempo inteiro. E aí teve um momento da vida que o meu outro filho de 20 anos estava preso. E aí no primeiro dia de visita eu fui visitar e voltei nada bem, né? Eu nunca tinha ido num presídio. E aí ele escolheu aquele dia para vir me dar. E aí quando ele falou, ele já falou que ele descobriu que ele era bissexual e que ele tinha conhecido uma pessoa fazia 6 meses. E aí já me mostrou a foto da pessoa assim, ele foi uma cacetada em cima da outra. E eu respirei fundo e falei para ele, independente de qualquer coisa, a gente tem que levantar, trabalhar, estudar. Opção sexual não dá direção na vida da gente, porque é a mesma coisa se eu ficar atrás de um homem o tempo inteiro e não fazer minhas coisas, não vai resolver. Então, eu não acho certo, mas isso Elaine Maria, falando para você. Eu tenho minhas convicções e não abro mão. Mas não sou homofóbica e nem vou te perseguir. Eu só quero que você se respeite e me respeite. Porque eu não vou determinar com quem você vai dormir. E aí trouxe o rapaz para me conhecer e eu olhei para ele e eu não vi coisa boa. Por ele ser meu priminho, eu nunca imaginei se ele que pudesse ser ou não pudesse ser. A minha preocupação nunca foi essa, né? De é ou não é. A gente percebia que ele tinha um estilo muito alternativo, né? Mas para os dias de hoje, normal, né? E aí eu já fiquei sabendo da questão da sexualidade dele com a presença desse namorado dele, né? E independente de se fosse ele, se fosse outra pessoa, a primeira reação é aquela: não quero saber, é meu primo, você não presta e não interessa, não quero saber. Né? Podia ser qualquer pessoa, não é porque é ele, mas qualquer pessoa, é meu primo. É como se fosse alguma coisa ali minha, então você quer proteger. Então, tipo, num primeiro momento, não é porque era com ele, não gostei, mas poderia ser outra pessoa também, ia ser a mesma reação. Né? Tipo, pai e filho, que é a filha que apresenta o genro pro pai. Não, no primeiro momento é não e acabou. Quando esse rapaz chegou, eu olhei, alguma coisa no meu coração não bateu, mas eu segui. Só que aí o Giovanni, depois que começou a andar com esse rapaz, ele ficou muito implicante. Ele acha qualquer coisa que eu falasse, qualquer coisa eu virei a homofóbica lá em casa. Não podia falar nada. Aí ele não queria mais trabalhar, não queria mais fazer nada, aí trancou a faculdade e queria ficar só com esse rapaz 24 horas por dia. E começou a beber, que nunca tinha bebido. Depois eu fiquei sabendo que andou usando droga também, não tenho certeza. E o nosso relacionamento, assim, não podia falar nada, que ele surtava comigo. Depois eu descobri que ele falou para mim que ele estava só há 6 meses, e aí depois eu descobri que eles estavam juntos há 2 anos. Eu não posso falar tipo de intuição, eu sabia lá no fundo de que ele não prestava. A minha relação foi o seguinte: eu já conheci o filho porque ele era amigo de uma amiga minha, né? As duas são casadas e ele era o melhor amigo dela. E de verdade eu nunca fui muito com a fachada dele. Sempre falei pra Aline, vou pegar seu amigo. E depois que eu fiquei sabendo que ele tava namorando que aí ele tava namorando com... Aí, tipo assim, através das redes sociais, você fica vendo a aproximação de um e de outro, não sei o quê, e eu sempre brincava com a Aline. Falei, você avisa pro seu amigo que eu tô de olho nele. Fala pro seu amigo que eu vou pegar ele. Aí eu fiquei sabendo que vocês estavam namorando, foi até através de rede social. Aí eu falei, agora você pode falar pro seu amigo mesmo, porque agora ele tem um motivo pra morrer, porque eu vou...
Aí, tipo, eu nunca fui muito com a fachada dele, participamos do casamento junto, tudo, era melhor amigo dela, não sei o que, não, mas eu, Robson, nunca fui muito fã dele, né? Não sei se sexto sentido, se sétimo sentido, não sei, eu sei que nunca fui muito fã dele. Quando ele começou a namorar a Giovanni, pra mim, aí que ele já não era muito bom mesmo. Ele tinha arrumado um emprego no supermercado do lado, né, de casa, para carregar a caixa de fruta. E eu ainda falei, você ele trabalhou na USP e trabalhou na Rede Globo. Eu falei, você tem capacidade, já tem registro para arrumar um emprego melhor. Eu acho que não tem nada a ver você, não desmerecendo que qualquer trabalho é trabalho, mas você tem capacidade de arrumar coisa melhor. E ele foi trabalhar nesse lugar para me fazer pirraça. E depois ele falou, mãe, agora eu estou vendo que é ruim mesmo ficar carregando peso, essas coisas. E aí a gente teve uma conversa muito boa sobre vários assuntos, sobre a vida dele. Eu falei, se você quer seguir, morar, só que para morar que a família tem um apartamento na praia, para morar na casa das pessoas tem que trabalhar. Não é aqui em casa, você fica 2 horas debaixo do chuveiro e não quer saber quanto veio a conta de luz. Tem que ter todo um negócio e vocês não trabalham. Como é que vocês querem morar lá num apartamento? Ele era uma pessoa muito inocente, um menino muito inocente, que para fazer a cabeça dele você conseguia fazer muito rápido, mas ao mesmo tempo um menino de coração muito bom. Eu peguei a minha neta, a minha filha, a minha nora e a gente foi na feira. Tava um dia maravilhoso. A gente foi na feira comer pastel e a gente deu uma volta lá, compramos alguma coisa e voltei para casa, né? Quando era por volta de 12:30, mais ou menos, e aí, em seguida que eu cheguei, ele chegou. Aí eu falei, nossa, Giovanni, você já veio e eu nem fiz comida ainda. E eu até me esqueci que no domingo o mercado fechava 2 horas, então não tinha horário de almoço para ninguém, né? Eu falei, nossa, eu nem fiz comida ainda, e agora? Ele, não, mãe, eu não vim almoçar, não. Falei, o que aconteceu? Ele, não, eu estava lá, e aí eu surtei e saí do mercado, fui na casa do e fiquei lá. Depois o pessoal do mandou eu voltar, e quando eu voltei no mercado, eles mandaram eu vir para casa. Aí eu ainda falei, nossa, quem vai acabar surtando qualquer dia sou eu, porque toda hora é uma história. E aí ele pegou e disse que estava com muita dor de cabeça, e se eu levava ele no pronto-socorro. Aí eu falei, levo. Aí quando eu falei, vou chamar um Uber, mas aí eu lembrei que ele falou que surtou. Eu entendo que surtou, eu imaginei ele jogando laranja para cima lá no mercado, né? E depois, quando eu fui saber, o pessoal do mercado não sabia de nada disso. E aí eu falei, não vou chamar o Uber. Chamei o padrinho dele, que tem carro, e ele é grandão. Eu falei que se ele surtar e quebrar o carro dos outros, eu não consigo segurar. Aí eu falei com ele, e aí ele falou, não, eu só vou trocar de roupa aqui, tô indo aí. E depois liguei para a madrinha. Aí estou conversando com a madrinha, liguei também para ajudar ele para ajudar a levar ele para o hospital, né? Porque ele estava rolando na minha cama, disse que com muita dor de cabeça. E aí estou falando com a madrinha dele também sobre isso. Aí eu ouvi a porta do apartamento abrir. Aí falei para Amanda, quem é que está saindo aí? Ela falou, é o Geu. Aí eu no telefone ainda saí na porta e falei, Giovanni, vem cá. Quando eu falei, Giovanni, vem cá, ele abriu a porta da escada e desceu correndo. E eu desci correndo atrás. Mas aí eu lembro nitidamente de ouvir uma porta bater, que ele deve ter entrado em algum andar. Eu não sei se ele subiu ou se ele desceu. Eu sei que eu desci, correndo e no telefone ainda com a madrinha dele. E fiquei lá e não vi nunca mais. E ficamos ali muito tempo. Nesse meio tempo chegou, ninguém viu. O pessoal da portaria disse que não viu. E nunca mais eu tive notícia dele.
Ele veio para ajudar a procurar isso? Disse que veio ajudar a procurar. Mas ele morava perto? Não muito. Eu avisei para ele vir ajudar a levar no pronto-socorro. Mas a minha nora, que estava vindo do mercado com a minha filha, disse que ele chegou já sabendo que o Giovanni tinha sumido. E eu não, até então não sabia, nem eu sabia que o Giovanni tinha sumido. Eu achei que ele saiu correndo e estava por ali. Boa pergunta. E depois disso minha vida virou um inferno, virou uma sucessão de mentiras. Quando ela me ligou, eu imediatamente larguei tudo que eu estava fazendo e fui lá para casa dela, né? Quando ela me ligou, vamos... E até então eu não sabia que ele tinha sumido. Ele me largou, eu larguei tudo que eu estava fazendo, eu falei, não, peraí que eu tô indo aí. E aí eu fui, quando eu cheguei ele já tinha saído. Para mim ele tinha saído. É tanto que a gente ficou lá um pouco, a gente desceu, olhou mais um pouco. E eu preocupado com a saída dele, mas preocupado porque eu também tinha outro compromisso, e ali dividido, sem saber muito o que fazer. E falei com ela, falei, bom, eu preciso ir porque eu tenho um compromisso agora, mas aí a gente vai conversando, você vai me colocando ao par da situação. Eu acreditei que ele fosse voltar naquele dia, que, sei lá, tivesse ficado nervoso e saiu, mas não, ali foi onde tudo começou. A partir dali ele virou fumaça, porque nenhuma informação que veio depois era verdadeira, ou se era verdade, se tinha um fundo de verdade, a gente não conseguiu comprovar essa veracidade, né? Ali, a partir dali ele virou fumaça. E aí é tudo dúvida. Aonde tá, por que tá, com quem tá, onde tá, porque... Entendeu? É uma série de questões que a gente não consegue responder. E por mais que eu, né, que tô de fora, tento observar para ver se tem uma falha ali pra gente pegar e falar, não, a gente pode seguir desse ponto aqui, não tem. Porque tudo que veio a partir dali é tudo infundado. E se foi verdade ou não, a gente só vai saber um dia que ele voltar. E se ele quiser falar também. O Giovanni sumiu dia 10, que era um domingo. E aí a gente ainda estava procurando, porque eu moro num condomínio que tem de A a Z de prédios, né? É uma floresta. Então, minha família fez um mutirão, juntou vários, meu primo levou drone. Então a gente ficou naquela, tá por aqui ainda, né? Porque na portaria não aparecia ele saindo do condomínio. E aí eu peguei o RG dele, porque ele levou os documentos dele, né? O RG, a carteira. E tinha outro, que é o mesmo número, né? E dei para... Porque até aí eu ainda estava acreditando na boa fé dele. Dei para ele e pedi para ele fazer o boletim pela internet, porque você não consegue fazer na delegacia física, né? Que eu já tinha tido o caso da minha filha que desapareceu, então eu já sabia. Aí pedi para minha filha e fazer pela internet para mim. E nesse meio tempo eu estava fazendo enfermagem, né? Eu fazia até estágio aqui no Saboia. E aí eu liguei para a supervisora do meu curso falando, não vou mais, aconteceu isso. E ela falou, me dá o número do boletim, que meu marido é da polícia, para ver se a gente pode fazer alguma coisa para te ajudar. E aí eu ligava para me manda o boletim e ele disse que o site da polícia estava fora do ar. E aí deu segunda, terça, quarta, quinta. Esse boletim foi feito só na quinta-feira. E ele mentiu para mim que já tinha feito no dia 12, que era dia dos namorados. Ele passou a noite lá embaixo no condomínio e estava muito frio. Eu falei, mas por que passar a noite lá embaixo, né? E lá tem um rio, aí é mais frio ainda. Mas também não desconfiava de nada. E aí ele mais a minha filha tomou a frente de tudo. A polícia eu chamei várias vezes, entrou no condomínio, procurou por lá, não achou. E aí eles começaram a dizer, viram em tal lugar. Aí, daqui a pouco dizia que viram não sei na onde. E que depois, quando a minha cabeça esfriou, eu fui ver que não batia as informações. Que eu acredito que a minha filha está envolvida nisso até o pescoço. Sério, você acha isso? Eu acho não, eu tenho certeza. Porque ela mais o filho começou eu dava o dinheiro para eles saírem, né? Para procurar, e eles iam pro bar tomar cerveja com o meu dinheiro. Depois eu fiquei sabendo. E aí eles começaram a mentir demais para mim e as informações que eles me davam não batiam. E aí chegou uma hora que eu apertei
Ela quase confessou, mas aí eu fiz a besteira de dar um tempo para ela pensar, e aí nesse meio tempo... Porque eu comecei a desconfiar primeiro da minha filha, não... Eu achava que era bonzinho, porque a minha filha eu já sei quem ela é, né? Do que ela é capaz. E aí eu falei, estava desconfiado dela, que tinha alguma coisa errada, e aí... Quando eu confrontei ela, ela ligou para ele, não sei o que ele falou para ela, e ela não abriu a boca mais. Mas eu tenho certeza que eles que conseguiram tirar ele de lá de dentro do condomínio, ele deve ter saído dentro de algum carro, porque a pé ele não saiu. Eu acho que ele foi influenciado pelo... Não conheço pessoalmente. A única oportunidade que eu tive para conhecê-lo foi quando nós estávamos procurando por cartazes e nós ficamos de nos encontrar. Eu saí do meu plantão de 12 horas do hospital e fiquei de encontrar ele em um determinado ponto. Cheguei no horário combinado, liguei para ele, a pessoa atendeu, porém desligou, e eu fiquei 2 horas esperando e ele não apareceu, ele não me retornou. No momento que eu consegui falar com ele, que foi através da minha madrinha, ele falou que estava dormindo, que não tinha ouvido o celular despertar. Então foi o único momento que eu poderia ter tido um contato com ele que eu não tive. No começo, num primeiro momento, ele tinha alguma coisa em mente, algum plano em mente, porque ele falava em que ele queria, né? Ter um relacionamento, assumir um relacionamento mais sério com esse rapaz, que ele queria construir alguma coisa com esse rapaz. Só que a mãe sempre questionou, né? Mas como é que você vai ter um relacionamento com ele sem trabalhar? Onde vocês vão morar? O que vocês vão comer? Né? E a mãe sempre questionou, mas para ele tinha um mundo perfeito na cabeça dele, ele tinha e que ali daria tudo certo. A partir dali, eu lembro que a Elaine chegou a comentar comigo que eles comentaram que ele ia morar na praia, né? Que eles tinham vontade de ir lá, morar na praia. Mas ela sempre perguntou, como você vai morar na casa dos outros? Do que vocês vão viver lá? Né? Ela sempre questionava essa parte dele. Então, eu acredito sim que ele esteja vivo e que o começo ele tinha uma coisa em mente. Eles tinham uma coisa em mente. Mas depois acabou saindo do controle, fugiu do controle deles e tá no que tá hoje. Eu acho que ele sumiu porque quis, mas influenciado pelo esse pessoal do... Porque depois o celular dele ficou, né? E só tinha a senha, né, para desbloquear o celular. E assim que o Giovanni sumiu, ele pegou o celular do Giovanni e ficou, porque eu não me importei. Ele ficou com o celular do Giovanni um tempo. Depois de um mês, aí eu fui na casa dele e pedi o celular de volta. Eu fui na casa dele, sentei lá na sala. Porque a mãe dele dizia, nossa, coitado do filho, tá sofrendo tanto com esse sumiço do Giovanni. E aí eu cheguei lá e estava tendo uma festa, né? E eu não avisei que eu ia, peguei o endereço deles, porque no boletim está o endereço da casa do filho. E chamei um Uber e fui, mas até com a minha comadre. Eu falei, comadre, hoje o bicho vai pegar, porque eu vou falar na cara deles que está envolvido até o pescoço e eles são meio ignorantes e o pau vai cantar lá. Aí fui. Quando ele abriu o portão, ele estava com a cerveja na mão, a cerveja desapareceu, assim, ele quase caiu duro e subiu as escadas correndo. Eu acredito que o Giovanni estava na casa dele. E ele dava uma olhadinha para minha cara e dava uma risadinha. E a mãe dele ficava, imagina, coitadinho do filho, tá sofrendo tanto. E ele de frente a mim, dando as risadinhas, assim. Aí a mãe dele falou, um dia Deus vai mostrar a verdade para a senhora. Eu falei, eu espero que ele mostre para a senhora, porque para mim tá nítido. E aí eu falei, aproveita e me dê o celular de Giovanni desbloqueado. E aí ele me devolveu o celular. E aí eu fui olhar as conversas do WhatsApp, né? Muita coisa foi apagada. E o Giovanni, quando sumiu, era ali por volta da 1h da tarde. E estava com esse celular. E tinha ligação do celular do Giovanni para o do às 3h50 da tarde. Como que está com 2 celulares, ele vai ligar de um celular para o outro
se os dois estavam com ele. Eu acredito que esse celular esteve na mão de Giovanni, mas como ele tinha deixado, tinha que voltar, né? E aí, lá no celular dele também tinha... Eu fui olhando todas as mensagens dele, principalmente as com... E ele falou que estava vendo vídeos de esquizofrenia. E aí ele falou, vai ser fácil, porque na família já tem um caso de esquizofrenia, que é a tia Zena, né? Então... E aí eu fui lá no histórico do YouTube e ele tinha visto alguns vídeos de esquizofrenia mesmo. E estava estudando no Google. Ainda falou, se você ficar olhando o Google, você vai descobrir até que você está grávido. Eu não sei até onde é que ele está envolvido. Eu não só como a família também, né? Isso é uma coisa que a gente já afirmou com todas as letras e nenhum deles se contrapôs. Porque se você chegar para mim e falar assim, olha, Robson, você fez. Se eu fiz, ok. Se eu não fiz, eu vou para cima de você com unhas e dentes. E você vai ter que provar que eu não fiz. Em momento nenhum a família do fez isso. Em nenhum momento a família do se contrapôs. E tem a gente envolvido, viu? Porque não é só mãe e pai. Não é só mãe e o irmão dele lá, né? Tem muito mais gente envolvida na família. Depois esse acontecimento mudou toda a rotina da família. Toda a rotina da família. Eu acho que se eles não tinham nada para provar, eles não tinham que ter mudado toda a rotina deles. Eles mudaram de casa, eles se fecharam, eles se isolaram. Uma série de coisas aconteceu. E de que em condições normais, família nenhuma. Eu não vou sair da minha casa por causa dos outros. Se eu tenho se eu não devo nada, eu vou continuar levando a minha vida, eu vou auxiliar no que eu puder, mas eu não vou sair, eu não vou mudar de casa. Isso é o fato que pega mais. Como é que você vai tirar toda uma família de uma casa e espalhar todo mundo para o mundo em função do quê, exatamente? A irmã de uma amiga ligou lá da praia e falou que tinha visto uma pessoa com as características de Giovanni. E ela me mandou, né, o histórico do WhatsApp lá, e ele, o tempo inteiro, assim, ele não quis saber e também não me falou nada. E no cartaz que eu dei o dinheiro para ele fazer, só tinha o número dele, ele não colocou o número de mais ninguém. Então, se alguém viu Giovanni, só ligou para ele, né? E aí eu pedi para ela fazer isso para ver se eu não estava ficando louca, se eu não estava implicante, e não. E teve também o meu primo, o padrinho dele também, a gente chamou ele lá, meu primo confrontou ele e jogou uns verdes e ele caiu de negócio de delegacia e tal. E ele só mentiu o tempo inteiro. E aí agora, por fim, ele disse que vai me processar, porque eu escondi o Giovanni dele e fico inventando coisas para dizer que Giovanni sumiu, que eu sou uma ridícula homofóbica e que ele vai me processar. Eu falei, então processa, que é lá que eu te quero. E aí me bloqueou e sumiu. E a mãe dele, e aí nesse meio tempo a família dele arrumou um advogado, eles se mudaram de casa, e queria me arrumar um detetive. Eu falei, vocês façam do jeito que vocês quiserem. Eu não quero colocar com vocês, porque eu não acredito em vocês. E aí a mãe dele sempre me ligava meio chorosa. E aí a última conversa que eu tive com ela, ela falou que eu tinha que entender ela porque ela estava sendo mãe. Eu acredito que hoje em dia ele não está mais com eles. Eu acho que eles ficaram com ele ali até setembro. E deve ter dado errado lá, e eles mandaram ele embora, e eles acharam que ele tinha voltado para casa, porque aí em seguida eles começaram a me ligar dizendo que alguém viu ele entrando no condomínio, que o porteiro falou para eles que o Giovanni estava lá. Eu falei, então a senhora vai me dar o nome do porteiro, porque eu não estou sabendo. Então eu acho que até um certo tempo ele esteve realmente na praia, lá morando com eles, e não deu certo, e eles mandaram ele embora e ele não voltou para casa. Eu acho que ele fica preocupado com a reação que a família vai ter. Acho que ele tem medo das críticas, né? Eu, como sempre fui a prima mais... Segundo para ele, eu sempre fui a prima chata que pega no pé. Talvez ele tenha um pouco de medo da minha reação.
ou da reação da mãe, enfim. Eu acho que pelo motivo dele não ter voltado ainda seria esse, ou por falta de condições. Porque a gente nem sabe o que está acontecendo, o que ele está vivendo. Eu sinto falta porque ele aprendeu a cozinhar e só eu comia, né, a comida dele. E aí eu não tinha hábito de comer à noite, ele esperava eu dormir, me dava comida e eu comia. E sinto falta do beijo que ele me dava na testa todo dia. Eu sinto falta de tudo, das brigas, de tudo, que filho é filho, né? Eu tô de braços abertos esperando. Porque eu passei por muita coisa com todos, mas eu sempre falei para eles, eu vou sempre olhar para frente. Eu não abro mão de nenhum. Toda família tem problema, que a nossa não é a primeira e nem a última família com problema, mas que ele voltasse para a família. Que eu acho que juntos a gente é bem mais forte, né? E esse momento que ele tá vivendo agora, não é só ele que tá passando, né? É a família inteira. Ele tem vó que morre de preocupação, ele tem tia, tem os irmãos. A gente só queria que ele voltasse mesmo. Porque aconteceu muita coisa, que em 1 ano e meio aconteceu muitas coisas, já nasceu mais sobrinhos, vai nascer mais. Eu casei e quero dividir isso com ele, porque nada tá bom enquanto ele não aparecer, porque tá faltando no meu ninho. E para ele não ter medo de voltar, que ninguém vai criticar, nem vai... Ninguém já passou. Qualquer coisa que a gente fala não vai mudar o que aconteceu. Ele ainda faz falta pra mim, sabe? Foi um pedacinho tirado de mim. E essa agonia que a gente passa todo dia, eu falo só de uma parte, porque o que eu sinto é pouco em vista do que minha madrinha sente. Essa agonia de não saber o que acontece, se ele tá bem, se ele não tá, pra gente é muito complicado. Então eu sinto falta do jeito dele, que pra mim era um jeito único e que ninguém nunca vai suprir. Ninguém vai trazer, sabe, o jeitinho dele de volta, a alegria, o jeito que ele falava comigo, os esporros que ele me dava. Eu sinto falta disso. Ele era tipo um irmão pra você? O irmão que eu não tive. Eu tenho irmão, mas nem comparação que é com o Giovanni pra mim. Ele é algo extremo, sabe? Geu, onde você estiver, independente do que você esteja passando, eu só queria que você voltasse, porque tu é um irmão pra mim. Amo de paixão, sabe? Tenho você como um irmão além da vida. Eu só queria que você voltasse pra gente. Só isso. Giovanni Amauri do Nascimento Souza desapareceu em 10 de junho de 2018, aos 21 anos. Sua família permanece na busca por alguma pista sobre seu paradeiro. Se você tiver alguma informação sobre este homem, Giovanni Amauri do Nascimento Souza, entre em contato imediatamente pelo telefone que está em sua tela. A sua identidade será mantida em absoluto sigilo. A sua ajuda é muito importante. Meu nome é Maria Nunes da Silva, a Daniela é minha filha, Daniele Brito Nunes, sou a mãe da Daniele e aos meus 22 anos foi o nascimento dela, né? Eu tive a minha filha solteira, um tanto o pai não quis assumir, mas eu assumi a minha filha como pai, como mãe. Mas não foi planejado assim, mas foi uma alegria muito grande
No começo, até que o meu irmão ficou chateado, algumas pessoas da família, mas ao mesmo tempo também foi legal, né? E assim, eu me recordo muito, a família da parte do meu pai foi muito acolhedora, foi o que mais assim me apoiou. Da parte da minha mãe, até porque eu estava no estado de São Paulo, não tinha mais a minha mãe, o meu pai estava no estado da Bahia, então só tinha os meus irmãos, meus tios, parentes, né? Mas assim, da família do meu pai, foi muito, assim, me apoiou bastante. Eu tive muito apoio. Meu nome é Maria Generosa Nunes, tenho 51 anos. Sou prima legítima da mãe dela e sou madrinha da Daniela. Quando ela desapareceu, eu tinha 31 anos, mais ou menos. Sempre a nossa família sempre foi muito unida, né? Por parte do pai, como ela falou, o pai dela. O meu pai era irmão do pai da mãe dela, né? Então a gente sempre conviveu muito na época da gravidez, quando ela nasceu, ela sempre esteve muito presente, sempre estava na casa da gente. Aí, com o tempo foi passando, né? Ela foi crescendo, a gente sempre se via, não via toda semana, mas a gente sempre se encontrava nas festas, nas reuniões de família, a gente tinha um bom relacionamento, entendeu? Sempre esteve bem presente. Esse período, quando a minha filha tinha 3 aninhos, ia completar 4, tinha 3 anos e meio, eu conheci uma pessoa, aí eu me casei. Ela tinha 4 aninhos. E aí eu convivi com essa pessoa, que é o pai do meu filho, né? E aí eu tive mais 2 filhos com essa pessoa. E ele também acolheu muito, aí sim, juntou uma família, né? Seria o meu esposo, ele já tinha 3 filhos. E eu tive mais 2 filhos com ele, que são os irmãos da Daniele, que são somente por parte de mãe, né? Que falam por parte de mãe. Meu nome é Jonas Nunes, eu sou irmão da Daniele, eu tenho 34 anos e eu sou metalúrgico. Quando a Daniele desapareceu, eu tinha entre 13 e 14 anos de idade. Na infância eu tenho a lembrança dela assim, de ser muito carinhosa, né, com a gente. Ela cuidou muito da gente, né, na fase que minha mãe trabalhava, né, e ela sempre foi muito dedicada, sempre mostrou muito carinho com a gente, né. Ela era como se fosse uma segunda mãe pra gente, né, porque ela sempre cuidou da gente, né, apesar de eu ter pouca idade, mas eu recordo muito disso, né, desse convívio com ela. Foi pouco, né, assim, depois do que aconteceu, mas foi muito intenso, né. A gente era muito unido, como é hoje a família, né. Então, as lembranças que a gente tem é essa, né, de muito carinho que existia entre a gente. Ela ia completar 17 anos, que ela conheceu um rapaz, foi o único namorado, assim, que ele chegou e ia até a minha casa, e ela falou, mãe, tô namorando, que foi esse rapaz que foi a última, né, pessoas que ela teve, assim, um relacionamento. Fazia só 3 meses, quando ela desapareceu, era recente, né, que ela estava namorando com esse rapaz, mas, assim, ela até que não, por exemplo, assim, por fazer pouco tempo, ela ia passear, chegava um domingo, ela, vou na casa dele, assistir um filme, ia a alguns lugares, mas também não me deu trabalho nessa parte, nunca foi para casa dele, assim, para ficar. A respeito desse rapaz, uma vez ela falou assim, mãe, não sei nem por que eu tô namorando, eu gosto de moreno, ele é loiro, assim, né? Mas, assim, ela comentava muito pouco. A única observação, assim, que eu tive, assim, com ela comentando, é que ele falava assim, nossa, eu acho estranha a mãe do era uma pessoa, assim, meio calada, assim, sabe, assim, uma pessoa, ela não diz mesmo, mas uma pessoa meio deprimida. E ela falava que ele já tinha uma filha, ele não era casado, mas tinha uma filha. E também ela falava que, assim, da casa dele, ela não
dava assim muito detalhes, entendeu? Até do namoro, né? Não muito, porque fazia muito pouco tempo. E assim, ela trabalhava, então foi, vamos supor, em 3 meses, poucos finais de semana, né? Quando ela desapareceu, a gente já estava... Era época de férias, né? E a gente já estava uma semana na casa do meu pai, né? Fazia uma semana que a gente não se via. Ela estava em casa comigo e o namorado dela chegou chamando para ir para casa dele. Ela foi, passou a tarde toda com ele lá na casa dele, retornou no final da tarde. O único detalhe que teve nesse dia antes dela desaparecer foi que a chave dela com os documentos, ela tinha deixado dentro do carro da amiga dela, que estava junto com o namorado. E ao retornar, no final da noite, no domingo, ela falou que tinha esquecido no carro. Passou na casa da amiga, ela não estava, então ela veio para casa sem os documentos e sem a chave. E a gente, no domingo à noite, na segunda ela saiu para trabalhar, à noite ela retornou, a gente ligou para essa amiga dela, para ela vir devolver os documentos, a chave. E a amiga falou, só amanhã, porque eu estou em Guarulhos. Aí no outro dia de manhã ela levantou, foi trabalhar, eu também. E quando à noite, essa amiga, junto com esse rapaz, que é o namorado dela, entregou a chave e os documentos na terça-feira à noite. Aí ele só chegou no portão, chamou, ela foi lá, atendeu e rapidamente ela entrou. Eu perguntei, ele não vai entrar? Ela falou, não, tá, ele já tá indo embora. A gente foi dormir. No outro dia, ela falou, coloca o relógio para despertar, porque eu ia trabalhar mais distante, eu saí um pouco antes, que ela falou, coloca para despertar às 7h30. Ela gostava muito de acordar um pouquinho antes do horário, ela tomava banho, ouvia música, tomava café, e era perto onde ela trabalhava, ela ia a pé. Eu coloquei o relógio para despertar, que inclusive é uma coisa que eu não falei, mas eu já convivia com uma outra pessoa há 11 anos, né, que seria, no caso, o padrasto dela, e nessa época também ele convivia com a gente, ela já estava com uns 9 anos de idade. E aí ele também já estava saindo para trabalhar, e o relógio ficou para despertar. E eu saí, ficou tudo fechado, fui trabalhar. E ao retornar no final da tarde, que seria, eu cheguei em casa por volta de umas 6 horas, e ela chegaria mais ou menos umas 7h15. Aí eu entrei, tá tudo normal. A única coisa que eu observei foi que ela não tinha tomado café, porque estava intacta a cozinha. Eu falei, a Dani não tomou café. Achei um pouco estranho. Deu 7 horas, normal. Deu 7h15. Eu estranhei, né? Porque ia ser o momento que ela ia chegar. Deu 7h40. Eu já me senti, sabe, aquela aflição, aquele aperto. Aí eu fui até o orelhão, porque não tinha telefone em casa, fui até o orelhão ligar na casa da patroa dela, porque também era minha patroa que eu trabalhava de diarista. Aí quando eu liguei, que eu perguntei, a Dani falou se depois que saísse daí ia para algum lugar, e ela respondeu que ela não tinha ido trabalhar. Aí o chão se abriu. Aí imediatamente eu retornei para minha casa e fui na expectativa, né, verificar que roupa ela tinha saído, porque até ela já deixava, vou com essa blusa, vou com essa calça. E eu olhei, estava no mesmo lugar. E quando eu vi o chinelo dela após a cama, parece que essa imagem fica. Porque aí eu percebi que tinha acontecido alguma coisa. Aí imediatamente eu já fui olhar o que... Aí como a carteira dela estava do mesmo lugar, e dentro da carteira dela tinha um cartãozinho do namorado, dessa amiga, então eu já vou ligar, vou perguntar, de repente ela mudou de ideia. Imediatamente eu liguei para ele, liguei para a amiga, e também já fui ligando para algumas meus parentes,
Também liguei numa tia que morava bem próximo. Apesar que eu imaginei assim, ela não ia deixar de ir trabalhar sem deixar nenhum bilhete, nenhuma notificação e também ir para qualquer lugar. E assim foi chegando as pessoas e a gente já começou uma busca, uma procura nas redondezas, nas ruas. E o namorado dela chegou com a amiga, falou que não viu, que não tinha falado com ela. Perguntei para todos os vizinhos, que eu já morava lá fazia bastante tempo, todo mundo conhecia ela, via ela todos os dias saindo para trabalhar. E naquele dia ninguém viu nada. Nada. Quando a mãe dela percebeu, né, que ela tinha sumido, depois que voltou para casa, que ligou para um, ligou para outro, aí começou a avisar as pessoas, né, os parentes. Aí todos nós fomos lá para casa dela, e aquela agonia, procura daqui, procura dali, liga para um, liga para outro, tentava ver nas coisas dela se estava faltando alguma coisa. E foi isso, né? Foi indo, a gente estava sempre, na época eu trabalhava, não estava presente o tempo inteiro, mas a gente sempre estava atenta, vendo qualquer notícia que ouvia, qualquer anúncio, alguém falava de alguma coisa, passava para minha prima para ir atrás ou para ir ver junto, entendeu? A gente sempre estava junto na procura. E é terrível, né? Assim, a hora que acontece, fica todo mundo sem chão, a família toda ficou um polvoroso só, sem entender, né, o que tinha acontecido. Aí o tempo vai passando, você vai, infelizmente, né, acaba acostumando com aquilo, né? Mesmo nunca desistindo de ajudá-la na procura, né? Naquela época do desaparecimento, a família foi de extrema importância, porque, assim, eu me recordo que eu ficava muito com outras pessoas enquanto minha mãe saía para fazer a busca da Daniele, né? E assim, mas sempre que ela podia, ela estava com a gente. A gente sentia, a gente não podia ajudar de muita forma, por ser muito novo, né? Mas a gente via a luta dela, via que a família estava tentando estruturar a gente, né? Pra, não sei, acho que pro dano ser um pouco menor pra gente que era pequeno, né? Então, a gente sentia isso, né? Que eles tentavam proteger a gente, né? Proteger, que eu falo assim, eles passavam a situação pra gente, também pelo fato de a gente ser muito novo, não entender, que nem eu falei, a gente não entendia muito bem na época o que acontecia, mas a gente tinha a dor também, de não estar vendo ela, de não ter mais a presença dela lá. E a gente sente que a família e minha mãe confortou muito a gente. Então foi de extrema importância essa parte da família também. Naquela mesma noite, desde o momento que percebi que ela tinha acontecido algo, então já tinha bastante gente na minha casa, amigos e muitas perguntas por algumas pessoas que tinha bastante convivência com ela também. E aí a gente começou a procurar nas ruas, né? Os primeiros que a gente fez. Toda a família, cada um se deslocou para um lugar. Inclusive o namorado dela também chegou com a amiga. E ficou naquelas buscas, nas redondezas. E chegando às 2h da manhã, eu com meu cunhado e esse namorado dela, a gente foi para a delegacia do bairro. E lá a gente fez um boletim de ocorrência. E ele estava junto. E nesse dia, quem estava de plantão naquela delegacia era um delegado de um outro bairro, do interior de São Paulo, não era o delegado oficial de lá. E foi feito o boletim de ocorrência. E tem um detalhe assim que me chamou muita atenção, porque esse namorado dela, ele ficou acusando um desses amigos dela, que até eu mencionei antes, que ela sempre falava, que ela aconselhava muito e ela estudava junto com ele. E ele mencionava que esse rapaz tinha raptado a minha filha e eu não concordava com isso. Eu falava, não tem. Eu acho que pela convivência, pelo que eu conheço a minha filha, pelo que ela me falava dele, não tinha lógica. E ele afirmava que poderia ter sido ele que raptou, e até que foi lavrado isso no primeiro boletim de ocorrência.
E eu questionava que não, mas mesmo assim foi feito essa. Mas aí, o que poderia ter sido feito? A polícia imediatamente teria que ter ido na residência, porque assim como eu sabia também onde o rapaz morava, ele também sabia. Até porque às vezes ele pegava a minha filha na escola, o namorado dela, e às vezes eu acredito que ele vinha até de carona, entendeu? Porque era meio próximo, assim. Eu acredito que ele conheceu esse rapaz, era um rapaz de 17 anos, que foi intimado depois. E assim, na noite a gente foi feito esse boletim de ocorrência. Eu voltei para minha casa, já estava muito mal, já estava com muita dor no corpo. E mesmo assim eu ainda fui lá na residência com meu cunhado, porque a polícia não foi. Mas assim, eu tinha um endereço, mas assim, eu acredito que 2 horas da manhã a gente tocando uma campainha numa casa, ninguém vai sair para atender, né? E no outro dia, quando a gente retornou na delegacia, então a gente perguntou, aí, vocês foram lá? Não, a gente não foi. Eu falei, ué, se foi lançado um suspeito, por que a polícia não foi? Por que ele aceitou essa denúncia, esse boletim de ocorrência? E aí a gente foi pro DHPP. Aí no mesmo dia, a gente fez um boletim de ocorrência no DHPP. O meu cunhado, não foi nem eu que fui, eu estava muito mal. E o meu cunhado fez o boletim de ocorrência. E também lá eles não fizeram nada. Eles não, até hoje, nunca uma viatura, deixa eu ir ver alguma coisa a respeito da sua filha, nunca. Foi bem difícil, né? Mas assim, por eu ser um pouco mais velho que a minha irmã, 13, 14 anos, entendia e ao mesmo tempo não entendia muito. E assim, o apoio da família foi grande, a força que a minha mãe teve foi muito grande, até mesmo de proteger muito a gente dessa situação. Assim, ela passou, não tem como não falar o que aconteceu, mas a gente nota que minha mãe fez de tudo para amenizar pra gente, né? Ela foi muito guerreira, segurou muito sozinha, entendeu? Então, assim, conforme a gente vai crescendo, a gente começa a entender mais. Mas naquela época, a gente sentia a mesma dor, mas não entendia muito bem ainda o que tinha acontecido, né? Então, e devido eles não ter feito nenhum procedimento, né, a respeito desse boletim, a gente retornou da delegacia e a gente exigia que eles fossem, falou pro delegado, ele ainda continuava lá no outro dia, para que eles fossem até a minha casa fazer uma perícia, porque eu falei, não é possível, vai ter alguma coisa que eles vão encontrar, entendeu? Porque você já imagina uma mãe em busca, apesar que a gente já tinha olhado todo os pertences dela, em diário, se tinha alguma notificação, se percebia de algo mais que ela tinha levado. Então, não tinha mais nada. E a gente foi pedido para que eles fossem, né, fazer uma perícia, para ver se eles... E foi muito difícil, eles não queriam ir com muita insistência. E eles falaram, para a gente ir até lá vai ter que abrir um inquérito. Abre um inquérito. E teria que ter uma pessoa que teria que ser, vamos supor, indiciado, né? E foi indiciado meu companheiro, que seria o padrasto dela. Então, ele falou, não, pode fazer. Então, aí eles fizeram essa notificação, eles foram até a minha casa, olharam tudo, fizeram uma pesquisa. Aí foi o dia inteiro, eles verificaram. Então, tudo que a gente falou... Assim, desde aquele dia, o que eu já tinha comentado desde o começo, e aí junto foi o meu esposo, né? E aí eles verificaram tudo, ele fez um exame de corpo de delito, um monte de procedimento, foi feita uma investigação, né, para ter, né, um resultado, mas eles fizeram o trabalho deles, né? Eles não fizeram nada assim com digitais, essas coisas assim de ver, eles não fizeram isso, entendeu? Vamos supor, vamos ver se alguém pôs a mão aqui e ali. Não, isso não. Ele só foi até a minha casa, eles olharam todos os pertences dela. Vamos dizer assim,
assim, do jeito, o que tinha dentro da minha casa, eles olharam. Abria a gaveta, fechava a gaveta, tudo, entendeu? Fez bastante pergunta pro meu esposo. Então, foi esse... E aí foi feito que foi pro DHPP, que lá foi movimentando esse processo que ficou... A gente foi muitas vezes no DHPP, dar depoimento, muito. Depois desse acontecimento, a minha família, meu cunhado, minhas irmãs, meus cunhados, até o meu ex-marido, tudo. Então, assim, ficou uma semana na minha casa. Então, a gente ficou uma semana, assim, incessível, sabe? Dia após dia. E, assim, ele ficou também, assim, meio que no meio. A gente ia nos hospitais, ele falava, eu vou em tal hospital, meus outros parentes em outro. Às vezes, ele ia junto. E ele ficou, assim, eu acredito que ficou mais ou menos uma semana. Eu não me recordo muito, assim, os dias. E ele também... Só que, assim, uma coisa, assim, que eu achava que ele poderia ter ajudado seria na divulgação, até com os cartazes. Porque naquela época a gente não tinha nem como fazer aqueles cartazes. E ele tinha condições, tinha possibilidade, ele tinha como fazer. E ele não fez nada disso. Meu cunhado que se prontificou no trabalho dele fazer. E eu percebia nele, assim, que ele estava mais interessado em estar vendo que rumo estava indo a nossa busca do que estar ajudando. Era mais tipo assim, uma investigação. Até que ele ficava perguntando quem era. A gente falava, fulano é meu primo, é policial e tal. Ele queria... Uma vez a gente queria ir conversar com ele, ele insistiu de querer ir junto pra... Assim, sabe? Então, ele não... Mas aí, depois de um tempo, aí eu percebi que ele estava... Eu tinha muito receio, meu filho tinha 14 anos, a minha filha tinha de 12 para 13 anos, e na casa que aconteceu tudo isso, então eu tinha muito medo, porque assim, depois desse dia eu não ficava em casa, eu saía todos os dias de manhã para as ruas procurando, e eu tinha muito medo pelos meus 2 filhos, né? Então, apesar que da minha família ficou lá me auxiliando, mas quando chegou uma semana, mais ou menos, eu abandonei a casa. Até porque eu percebi que ele estava mais investigando a gente, assim, a minha família, do que ajudando. E eu desocupei a casa e fui para outro lugar diferente. E até então, ele não teve, assim, de ficar tentando entrar em contato, em busca, entendeu? Ele não se manifestou após tipo assim, eu vou procurar saber, né, como que tá indo, se alguém encontrou. Depois, com o tempo, assim, aí perdeu o contato. Ele não se manifestou mais. Nós sempre desconfiamos, a família toda, desse namorado dela, entendeu? Fazia pouco tempo que ela estava com ele, e a forma como tudo aconteceu depois do desaparecimento dele, até mesmo essa forma dele querer culpar o outro menino que não tinha nada a ver com a história, desde a primeira vez que eles foram na delegacia, quando chegou lá, esse cara já estava lá, ele tinha muita intimidade com todos os delegados, todas as delegacias que elas foram, quando chegava ele já estava lá com a versão dele, entendeu? Assim, tipo, que desviando a investigação do lado dele, né? A polícia focou muito no padrasto, né? Você sabe, quando tem um padrasto no meio, o marido dela, coitada, passou por coisas absurdas, porque eles queriam de qualquer forma que arrancar como se fosse ele o culpado, entendeu? Até que chegou uma hora que eles viram que ele não tinha nada a ver com a história. Então, a gente sempre desconfiou desse namorado dela. Pela forma como ele agia com as autoridades, entendeu? A gente sempre desconfiou. A única, assim, que eu ficava sabendo dele, porque, assim, uma amiga da minha filha, que seria ela e o rapaz, que era irmão, é amigo desse rapaz também. Então, através dessa amiga, que eu tenho amizade com ela até hoje, ela mora próximo à minha casa, conheço toda a família dela. Então, às vezes, eu ficava perguntando, e o Marcelo, assim, e... Aí uma vez ela comentou, tinha vindo uma intimação para mim e depor no DHPP.
E ele já tinha comentado com eles lá que eu ia depor. Então, mesmo no DHPP também, ele tinha muito... Quer dizer, ele estava a par de tudo. E ele nunca foi investigado? Nunca. Eu sim. Eu sofri muito. Eu fui muito. Ele já tinha 23 anos, ele trabalhava no Hospital Vila Mariana. Ele trabalhava como projetista. E assim, naquela época, minha filha, a única comunicação que tinha era o bip. Ela ficava com o bip, às vezes era à noite, aí o bip, 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 bip. E eu falava, nossa, quem é que tá mandando mensagem essa hora? Às vezes ela falava, é o Marcelo, tá em Campinas. Às vezes, uma outra situação, às vezes apitava o bip, aí ela falava, mãe, Marcelo mandou uma mensagem. Assim, sabe, a gente tinha um diálogo assim muito... Às vezes, por exemplo, o que está acontecendo e eu não estou a par. A respeito da investigação da polícia, eles não fiz, até hoje, né? Não tem, assim, resultado deles estar investigando. É lógico que quando foi no DHPP, teve umas informações de uma pessoa que estava em um lugar que seria assim de difícil acesso, até para minha segurança. Eu lembro que foi, né, um investigador junto para verificar a pessoa, tudo. Aí acho que o que mais dói é os trote, muito trote. A gente está num sofrimento tão grande e às vezes as pessoas passam trote. A gente só descobre assim que é trote porque você vai até o local, né? Teve alguns que foi assim, a pessoa falou, porque teve uma pessoa aqui, e a gente acredita, né? Eu chego até próximo da minha casa, teve uma pessoa que ligou e fui até o lugar, e chegando lá a pessoa como se diz assim, não, mas eu não liguei. Então assim, mas a gente acredita porque... Além do desespero, né, e da busca que a gente faz, que somente a família que faz isso, então é uma esperança, né, que a gente tem, assim, de, nossa, quem sabe é ela, quem sabe está lá. Recentemente, no ano de 2016, assim que eu fiz a progressão da minha filha, então eu tive uma informação que teria uma pessoa que provavelmente, os traços da pessoa pareciam muito com a minha filha. E aí sim, veio aquela esperança, aquela convicção, né? Toda vez que aparecia alguma coisa nova, mesmo no HPP ou das Mães da Sé, ela passava por WhatsApp pra gente e a gente passava para todo mundo da família. E ela mandou essa foto de projeção e a gente começou a espalhar para todo mundo. E alguém viu essa foto lá em Piruíbe e falou que tinha uma pessoa lá em Piruíbe que parecia com ela. Aí ela começou a investigar sozinha. Foi para lá várias vezes, se fez de mendiga, ficou na rua, observando, fazendo, acontecendo. Mas aí chegou uma hora que ela não estava aguentando mais. E aí ela veio me falar que estava acontecendo isso e isso. E aí eu comecei a ajudar ela, né? Através das redes sociais, nós começamos a procurar. Tentamos através de um detetive, não deu muito certo. E eu fiquei 2 anos e 6 meses. Até eu cheguei até essa pessoa. Foi muita luta, muita busca, muita pesquisa. E eu fiz tudo assim. Eu acreditei em Deus, que Deus ia me dar capacidade para mim estar fazendo isso. Não pedi ajuda para ninguém, nem para a polícia, nem ninguém. Eu fiz. Para não criar muita expectativa, ela não falou para ninguém, entendeu? Porque assim, muitas pessoas aceitam, outras não, achava que não era, já logo de cara, mas não é sua filha por isso, por aquilo. Então, ela preferiu não falar para outras pessoas. E aí eu e ela, nós começamos, investigar daqui, investigar dali, procuramos um detetive, ele auxiliou um pouco, mas não foi o suficiente, foi indo até que ela conseguiu chegar até essa moça, né, e com jeitinho foi indo, e conseguiu até chegar no DNA, porque a moça também ficou muito confusa, não era uma pessoa que tinha uma vida normal, era uma pessoa meio confusa também, com vários problemas de família, que também ficou na dúvida se poderia ser ou não filha dela, mas ela aceitou de boa fazer o DNA e foi feito. Infelizmente, não deu em nada, entendeu? Mas, assim, ela, até para poupar
os filhos. E essas coisas, você sabe, cada um tem uma opinião, né? Então, se ela ia falar, apareceu uma pista assim, assada, as pessoas falam, mas se ela tá lá é porque ela quer, é porque ela não quer. Então, para evitar esse tipo de comentário e botar ela mais para baixo, então ela optou para não falar, mesmo para os filhos. Os filhos descobriu quando já estava bem avançada a nossa investigação, entendeu? Então, depois da progressão, cria mais esperança, né? Porque, querendo ou não, a gente começa a ter uma imagem dela um pouco mais com uma idade maior, né? Mais avançada, mas, assim, indício teve apenas um que a minha mãe ficou há 2 anos praticamente, né? Ela não foi diretamente para falar com a pessoa, ela ia, analisava a pessoa de fora, olhava e, assim, eu falei da proteção que a minha mãe tinha da gente quando pequeno e a gente sente que ela tem até hoje, porque nessa situação ela não passou pra gente isso. Esses 2 anos que ela ficou acompanhando essa menina que parecia muito com ela não falou pra gente. A gente foi conseguir ficar sabendo depois de 2 anos que ela vinha e, assim, a gente mora perto, a gente se via quase todo dia e ela não deixava transparecer isso, né? A gente conversa, a gente começou a notar que ela sumiu um final de semana, não queria dar explicação e a gente... eu sou casado, eu tenho filho e até hoje tem coisa que eu peço permissão para minha mãe. A gente é muito assim, né? E aí a gente começou a notar, falou, pô, ela tá saindo, não quer falar onde vai... Até que a gente conseguiu tirar dela, né, que ela tava... E aí a gente foi atrás também, conversou com ela, a menina veio também pra cá, onde foi feito o DNA, e infelizmente não era a Daniele. Mas, assim, depois da progressão foi a única pista que teve. Fora isso, que é muito vago. A história dela, a vida dela, não tinha muito a ver com a da minha filha. Até porque ela tinha uma idade bem menos que a minha filha, mas tinha os traços muito parecidos com a minha filha. A história dela, a convivência com a família. E eu fui até o fim, porque eu fiz até um exame de DNA. Mas não é a minha filha. Mas assim, ela tinha uns traços muito parecidos com a minha filha. Inclusive, algumas fotos que eu consegui, essa moça bem mais jovem, é muito parecido com a minha filha. No caso, ela com, vamos dizer, com 17 anos, com 18 anos, a única diferença era o cabelo. Eu penso assim, desde o momento quando a minha filha desapareceu, e devido da forma que ela desapareceu, eu penso assim, ela pode ter sido vendida, levada para tráfico de pessoas. E assim, eu falo isso desde o começo e eu sinto. Eu não consigo nem, assim, entender por que eu senti isso desde o momento quando aconteceu. Por quê? Eu tenho certeza, minha filha não foi embora de casa por livre e espontânea vontade. Até pela convivência, pela família, pela filha que sempre foi, entendeu? E jamais ela faria nada para me deixar. Principalmente se me dá uma notícia. E não sei se de repente ela continua em cárcere privado. Ou não sei. Não dá para explicar, mas eu sinto que a minha filha está viva. Eu sinto. E assim, eu me preocupo muito assim também, porque a gente não sabe. Um exemplo, assim, a minha filha é a jovem, de repente eles ficam, né, com ela pra... E depois, quando vai ficando de idade, quando não serve mais, de repente eles jogam em algum lugar. Se a pessoa está desorientada, se a pessoa não tem nem por quem pedir socorro. E eu acredito assim,
que a pessoa fica num estado que, de repente, a gente não confia mais em ninguém, tem medo. Às vezes as pessoas, no caso, a pessoa, de repente, está ali num cantinho, às vezes está aqui nas ruas, mas aí vai pedir ajuda para quem? Para acreditar em quem? Porque a sociedade hoje, ela é omissa. Então, ela ter sumido por vontade própria a gente não acredita nisso, em hipótese nenhuma. Pela convivência, pela situação que a gente vivia, a família unida, não existia briga, né? Então, em hipótese nenhuma. A gente acredita que ela tenha sido levada à força, eu não vou dizer, mas por alguém que talvez a gente não conhecesse, mas ela conhecesse. Porque aparentemente ela não foi arrancada de dentro de casa, né? Aparentemente, na minha opinião, ela abriu o portão para alguém, a pessoa entrou e depois ela acabou tendo que ir junto. Assim, pela convivência dela, né? Porque assim, quando é uma pessoa que você vê que tem um temperamento assim estranho, ou um relacionamento que não é muito legal com a mãe, ou com os irmãos, ou com a família, que não era o caso dela, né? Entendeu? Então a gente, até com uma forma que a gente acha, que dá a impressão que alguém chegou e tirou ela de casa, então a gente, na cabeça da gente acha que ela foi tirada de casa. Como o irmão dela falou, talvez por alguém conhecido, que chegou, vamos em tal lugar, e ela foi, ou sem querer mesmo, entendeu? Então nunca passou, na minha cabeça, nunca passou que foi por vontade própria que ela foi, entendeu? É um mistério, assim, umas coisas meio estranhas que a gente acha. A impressão que a gente tem que, se foi mesmo rápido, alguma coisa que levaram ela por algum lugar, que quando chega em determinado ponto da investigação, tem alguma coisa muito pesada que as pessoas não dão sequência, sabe? É muito estranho isso. Porque eu pedi uma pessoa que trabalha comigo, ele é da polícia, eu pedi para ele dar uma investigada para mim e tal. Depois que saiu, porque até 2016, como ela falou na progressão, não tinha aparecido nada, nunca tinha aparecido nada. Quando saiu essa pista, aí nós voltamos, né, a investigar mais coisas. Aí eu pedi para uma pessoa olhar para mim, eles, através da identidade, então eles falaram que tinha como levantar alguns dados, saber se ela tinha feito compra em algum lugar, isso, aquilo outro. Aí foi quando esse policial falou para mim que ela tinha, em 2016, alguém tinha feito uma compra com a identidade dela, entendeu? Com o nome dela, como se tivesse usado os dados dela. Lá em Peruíbe, onde a gente estava investigando tudo, né? Foi quando tudo... Por isso que ela fala que algumas pistas batia e outras não, né? Porque você vê, ficou 16 anos sem aparecer nada. De repente a gente começa a procurar. Foi feita uma compra numa Casas Bahia lá de Peruíbe com esse nome. Entendeu? Aí a gente começou a investigar. Mas, assim, não tem ninguém que você vai atrás que dá sequência na investigação, entendeu? A pessoa só passou isso e parou, entendeu? Aonde ela está, eu creio que ela também tem essa vontade, tem essa esperança também. A minha filha era muito doce e ela acreditava, porque ela aconselhava as pessoas. Se ela visse uma pessoa triste, se ela não conseguisse falar, ela escrevia uma mensagem. Então, é isso. Eu creio que ela também espera por esse momento. Daniele Nunes Brito desapareceu em 19 de janeiro de 2000, aos 17 anos. Sua família ainda aguarda por qualquer pista sobre seu paradeiro. Se você tiver alguma informação sobre esta mulher, Daniele Nunes Brito, entre em contato imediatamente pelo telefone que está em sua tela. A sua identidade será mantida em absoluto sigilo. A sua ajuda é muito importante. Com 6 meses que eu estava na cidade, o Ícaro desapareceu. Os dois se odiavam muito. É como se arrancasse a alma da pessoa. Meu nome é Ariane, tenho 29 anos, sou cuidadora no momento, né? Sou a mãe do Ícaro Alexandre Pereira de Lima Rocha, que desapareceu em 2016, dia 9 de fevereiro, a partir das 3 horas, que é o que eu sei, assim. Eu conheci o pai do Ícaro
E a gente namorou durante um tempo, né? Um bom tempo, mais ou menos 1 ano, mais ou menos. Daí eu engravidei do Ícaro. E como minha família é muito religiosa, né? Minha mãe queria que a gente casasse e a gente também queria. Afinal de contas, eu tinha 19 anos. E a gente casou e começamos a viver nossa vida normal, como casal e com o nosso filho, criar um Ícaro. Mas aí a gente teve muitos desentendimentos e acabamos se separando. Daí, após 6 meses que eu me separei do pai dele, eu encontrei uma outra pessoa, né? E comecei uma vida novamente de casada. E daí eu fiz a mudança para Santa Catarina, depois de 2 anos de relacionamento. A gente veio para Santa Catarina, tentar uma vida melhor aqui em Santa Catarina. Como eu falei, eu não tinha um bom afeto com o pai do Ícaro, né? A gente sempre brigava, a gente sempre discutia. Então a gente quis mudar. Eu quis mudar porque tanto ele e o meu ex também não se davam muito bem. E a ex do meu ex-marido também não se davam muito bem. Então a gente optou. O pai dele já morava aqui há 40 anos. E eu vim conhecer a cidade e a gente gostou. E aí aqui a proposta de serviço é bem melhor também. E a gente optou pra cá mesmo. Mas você tinha uma boa relação com o pai do seu ex? Eu nunca tive... Não conhecia ele. Conhecia só algumas partes de oi. Não tive convívio com ele para dizer que eu conhecia ele. Não tinha convívio nenhum com ele. Mas a relação não era boa, porque ele não gostava de mim. Meu ex-marido sempre deixou claro isso, que ele não gostava de mim. Ele sempre me tratou bem, ele nunca me tratou mal, né? Nunca tratou mal meu filho também, porque ele chegou a conhecer meu filho. Mas ele era uma pessoa vazia, ele era uma pessoa, ele na dele e eu na minha. A gente não tinha muito afeto. Era eu com a minha família e ele com a família dele, sempre foi assim. Meu ex-marido também, sempre foi assim. Então, quando eu vim morar em Santa Catarina, o Ícaro tinha 6 anos. Só que eu vim para Santa Catarina em agosto. Meu marido já tinha vindo em maio, para ele se instalar na casa, arrumar emprego. Então, daí eu vim em agosto com o Ícaro. Só que eu tinha um judicial para comparecer lá na minha antiga cidade. Porque o pai do Ícaro, ao saber que eu ia embora da cidade, tentou pegar a guarda dele. Só que eu tive que ir lá nesse judiciário, né, em dezembro. E daí chegou lá, a gente fez os papéis, ele não ganhou a guarda, óbvio, né. E daí então o Ícaro teve que ficar na cidade com o pai dele, porque de acordo com o acordo que a gente fez, ele tinha que passar as férias lá. E então eu voltei para Santa Catarina. Voltei com o meu ex-marido, só nós dois, né. E ele ficou lá até de dezembro até janeiro, mais ou menos até o dia 22, por aí, de janeiro. Só que o combinado do juiz era até dia 5 de fevereiro. E era só isso o acordo, que ele só poderia passar as férias para não prejudicar o lado da escola dele. E final de semana, acho que era 2 finais de semana por mês que ele poderia pegar ele. Foi isso cogitado naquele momento. Ele odiou. Ele odiou. Ele odiou porque o primeiro instante, quando eu cheguei lá, porque eu não sabia, pra mim, era só fogo de palha dele. Então, quando eu cheguei lá, a advogada dele se apresentou pra mim e falou, e cadê a criança que você vai dar? Então, pra eles, eu ia dar criança. Porque quando eu formulou a denúncia contra mim, ele falou que eu não trabalhava, que eu passava necessidade. E isso era uma mentira. Então eu falei, eu não vou dar meu filho, não é assim. Não é um objeto que você joga para qualquer lugar, para qualquer pessoa. E daí ele não gostou. Quando ele soube que o juiz falou que não iria tirar, porque ele não viu maus tratos, a criança estava bem. Então ele não iria tirar. Mas que se ele quisesse entrar novamente, queria demorar um certo tempo, tudo isso. A gente conversava, só que todas as nossas conversas sempre era discussão, briga. Porque o Ícaro, ele tinha 6 anos, ele tinha uma rotina. Ele era uma criança que brincava, mas ele era uma criança que também tinha que estudar. Ele estava aprendendo a ler, então eu estava estimulando isso. Ele tinha horário para deitar, horário para acordar. E com o pai dele, ele não tinha isso. Por ele estar de férias, é normal. Mas se você tira uma criança da rotina dela, e depois para ela voltar, é complicado.
É complicado uma criança voltar depois na rotina. Então, lá ele fazia o que ele queria, jogava videogame até tarde, e por conta disso a gente brigava muito, a gente discutia muito por conta disso. Às vezes era eu que insistia para ele falar com o pai ou para o pai falar com ele. Eu que insistia para eles não perderem esse vínculo. Até porque eu não tenho que falar mal do pai dele, porque ele foi um bom pai. Ele sempre estava presente, sempre queria ver o menino, né? A minha relação com ele que não era boa, mas a relação dele com a criança era boa. Como que era a relação do Ícaro com sua atual esposa? A relação que eles tinham era boa. Eles tinham uma relação boa. Tanto que eu trabalhava, né? Eu entrava às 8 da manhã no serviço e saía às 5 da tarde. Então, quem passava a maioria do período com o Ícaro era o padrasto, né? Então, ele passava uma boa parte do tempo com ele, com o Ícaro. Então, eles tinham uma relação boa. Não era de pai e filho, né? Porque ele tinha o pai dele. Mas era uma relação boa, não era uma relação ruim. O dia, eu saí 8 horas da manhã, inclusive eu saí um pouco atrasada, né? E o padrasto me levou de moto para o serviço, que eu trabalhava um pouco perto. E fui trabalhar, deixei ele com o padrasto, dei um beijo nele, ele estava dormindo, e fui trabalhar. Trabalhei a minha rotina normal. Só que naquele dia deu uma chuva muito forte. Muito forte, o ambiente onde eu trabalhava acabou a energia. E eu fiquei pensando, né? Como será que ele tá? Porque ele estava sozinho. O padrasto me mandou uma mensagem dizendo que ia sair para trabalhar e ia deixar ele sozinho. Então eu fiquei angustiada para saber como é que ele estava, como que ele estava. Daí desde então parecia que eu já senti isso. Porque eu queria saber como que ele estava. Tinha chovido muito forte. As chuvas daqui de Santa Catarina são muito fortes. E tinha chovido muito, muito mesmo. E eu fiquei preocupada. Tanto é que no dia eu quis ir embora mesmo sem tirar o uniforme, porque eu queria saber como que ele estava. Daí inclusive o padrasto perguntou por que eu estava agoniada. Eu falei, porque eu quero ver ele, olha a chuva que deu. Acabou a energia no meu serviço. Acabou a energia no seu serviço? Ele falou, acabou. Eu falei, então provavelmente acabou a energia lá. E ele tem medo. Ele não gosta de ficar sozinho na chuva. Daí a gente foi para casa. E ao chegar em casa, quando eu cheguei lá, ele não estava. Quando a gente estipulou no juizado para ficar com o Ícaro, era para ele ter ficado com o Ícaro até acabar as férias. E eu tinha arrumado uma menina para olhar ele depois dessas férias. Só que me ligou falando que tinha que devolver ele porque ele tinha que fazer umas coisas. E eu falei para ele, mas não tem ninguém aqui para ficar com ele, eu não arrumei ninguém. A menina que vai ficar com ele vai só depois das férias, não tem como. Ele falou, se vira. Eu falei, bom, traz, porque eu sempre me virei com ele e ele trouxe. Então, esses dias até das férias, ele estava ficando sozinho. Ele ficava das 3h30 até as 5. Daí eu cheguei em casa, meu marido entrou primeiro, abriu o portão, estacionou o carro, abriu a porta e eu fui direto procurar ele. Eu tinha um espaço entre o fogão, né, que geralmente ele se escondia ali para me dar susto quando eu chegava. E eu chamei e ele não veio. Daí eu pensei, tá escondido, né? Eu vou olhar. Olhei, ele não tava ali. Daí então fui dentro do quarto dele, chamei. Ele não tava. Só que quando eu fui pro quarto dele, a gente passa por uma porta. A minha porta, eu tinha entrada pela cozinha e pela sala. Então eu passei, como eu queria ver ele, eu não observei se a porta estava aberta. E passei. Quando eu voltei do quarto dele, eu vi que a porta da cozinha estava aberta. E daí eu perguntei pro meu marido, você que abriu a porta da cozinha? Daí ele falou, não, eu acabei de sair do banheiro. Daí eu falei, o Ícaro não tá aqui. Daí ele falou, como que não tá? Eu saí pra trabalhar e deixei ele aqui. Daí então começou a procura. Eu procurei ele pelo prédio, que eu morava num prédio, e ele não estava. Daí procurei do lado e ele não tava. Daí eu comecei a ficar desesperada. Eu falei, ele não tá aqui. E meu marido falou, não, ele tá assim, eu deixei ele aqui, ele deve estar brincando com você. Daí eu comecei a chamar os vizinhos e todo mundo começou a procurar.
Daí saímos do prédio, demos a volta no quarteirão. Eu pedi para ele pegar o carro pra gente ir num parquinho próximo, alguma coisa assim. Perguntei pros vizinhos, bati de casa em casa pelo quarteirão e ninguém viu, ninguém sabe, ninguém viu nada. Só que no mesmo quintal onde eu moro, na parte da frente, o pai dele tinha um escritório. E o pai dele estava no escritório nesse dia. E daí eu fui lá, abri a porta do escritório, perguntei se meu filho estava lá, ele falou que não. Daí eu falei, o Ícaro sumiu. Cadê o Ícaro? Começamos a procurar. Eu fui com os vizinhos, procurei, nada. Eu tenho uma religião onde eu liguei para essas pessoas que, como fazia 6 meses que eu estava na cidade, não conhecia muita gente, só conhecia o pessoal do meu serviço e aqueles da minha igreja. Daí eu liguei para eles, pedi para ver se alguém viu em algum lugar, mandei foto dele. E daí eu fui, um pessoal dessa minha igreja, um deles trabalhava no conselho tutelar. E daí foi onde eu liguei para ele, conversei com ele e ele falou, bom, já faz tempo que vocês estão procurando? Eu falei, faz, desde as 6 horas da tarde. Daí ele falou assim, então faz o seguinte, vai na delegacia assim, 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 que era a delegacia de mulher, e dá queixa. Daí eu fui e dei queixa. Só que quando eu cheguei na delegacia, eles pediram para me esperar 24 horas. Aí eu consegui fazer o boletim de ocorrência só no outro dia, né? Daí a polícia começou a divulgação, procurar. E antes eu já tinha procurado a noite inteira, eu procurei a noite inteira, já fizemos cartazes, as coisas. Porque eles pediram para me esperar 24 horas, eu não ia esperar 24 horas. E eu fui pra rua procurando. E de boca em boca, né, o assunto vai aumentando. Então, daí foi a TV em casa para aumentar mais ainda, para falar mais ainda, né. Então, foi assim, começou a divulgação do Ícaro. Você falou que era um prédio onde você morava. É. Não tinha portaria esse prédio? Não, era portão de controle. E eles sabiam usar esse controle? Tinha um controle que estava em casa, mas ele não funcionava. E como vocês entraram? A gente tinha o nosso. Ah, tá. Tinha um que não estava funcionando. Tinha o seu, você tinha um, seu marido, o outro. Isso, tinha um que não estava funcionando, mas parece que nesse dia ele funcionou. Por quê? Sumiu o controle? Sumiu o controle. O controle sumiu. Quando foi que você deu conta que o controle não estava lá? Na mesma hora. Porque eu entrei, não vi que ele estava. Olhei, cadê o controle? Falei pro meu ex-marido, cadê o controle? Daí ele falou assim, tava aqui. Ele falou, tava aqui. Eu falei, tava, mas não tá. Então ele pegou o controle. Só que o controle, ele ficava numa altura que ele não alcançaria sozinho. Então, são detalhes assim que fica na minha cabeça, porque ele lembrou de pegar o banco, levar até onde estava o controle, pegar o controle, descer do banco, colocar o banco no lugar. Ele não desligou a televisão e a porta ele não fechou. Mas ele se lembrou de fechar o portão lá fora ao sair. Então, eu fico imaginando, por que ele não desligaria a televisão? Era como se ele tivesse ido ver algo e voltou. E ia voltar. Ou ele saiu porque alguém chamou, ou alguém falou, vamos ali, depois a gente volta, porque a TV estava ligada. Estava tudo exatamente no seu devido lugar. A gente começou a divulgação com o pessoal do GAFAD, depois com o pessoal da SOS fez uma foto deles, e aí o GAFAD começou com a divulgação, né? A gente fez uma divulgação com jogadores de futebol, com desfile do carnaval do próximo ano. Fizemos também a divulgação numa passeata que elas fizeram lá em São Paulo. É assim que a gente vai divulgando. Eu não tenho mais meu filho. Eu sou uma pessoa fria. É como se arrancasse a alma da pessoa. Mudou muita coisa. Com o passar do tempo, a gente fica tentando decifrar um rosto, porque agora ele tá com 10 anos. Decifrar um cheiro.
A gente olha as roupas e vê que aquelas talvez não servem mais. E você tem que descartar. Como se fosse qualquer objeto. Como se você entrasse de luto, que você perdeu o seu filho para a morte, você não sabe se ele está vivo ou se ele está morto. Se alguém levou. A incerteza todos os dias. Você vê as crianças da idade dele evoluindo e você não sabe como que o seu tá. Como que seria mais para frente, como que ele estaria. Isso é muito ruim. É uma dor que eu não desejo para nenhuma mãe. Já falaram que ele poderia estar na caixa de água do prédio. Foram verificar e sem sucesso, porque o padrasto ficou como o principal suspeito. Ele naquele dia ele saiu de moto, né? A gente tinha um carro e a gente tinha moto. Ele saiu de moto, foi passear de moto, ele também pegou o carro depois. Então, eu não soube explicar o porquê que ele não me falou isso. E só no depoimento que eu fui saber disso. Mas isso não era um comportamento normal? Ele não iria de moto para o trabalho? Ele ia de carro? Não, ele iria a pé, ele trabalhava perto. Só quando ele tivesse atrasado, mas... Esse dia ele foi de moto, mas ele saiu antes. Ele saiu para passear de moto antes. Ele falou que não me disse isso porque eu ia ficar brava com ele. Óbvio, era pra ele ter ficado olhando o menino, não era pra ele ter ido passear de moto. Eu falei o que ele me falou. Ele falou que saiu 3 horas da tarde e ao meio-dia e pouco ele me mandou uma mensagem dizendo que estava em casa. Só que as câmeras que a polícia pegou, ele não estava em casa. Mostra onde ele estava. Então foram essas mentiras. Por que ele mentiu, né? Foram esses tipos de coisa que levou ele a isso. E ele escreveu uma carta uma vez para mim, dizendo que não estava aguentando a situação e que iria embora. E a polícia achou essa carta. Ele teria interesse de alguma forma em se livrar do menino? Só se fosse para atingir o pai dele. Pai do menino. Os dois se odiavam muito. Eles discutiam muito no telefone. E antes também, uma noite antes, não me lembro, uma noite antes do pai dele trazer ele para mim, saiu uma mensagem do meu celular falando que não era para ele trazer o Ícaro nunca mais e esse tipo de coisa. E me perguntaram se foi eu que mandei essa mensagem. Eu falei, óbvio que não era eu. Óbvio que não foi eu. E as únicas pessoas que tinham acesso ao meu celular era eu, meu filho e ele, né? Meu filho não iria escrever uma mensagem dessa. Meu filho estava lá com ele. O que eu imagino que possa ter acontecido é que sozinho ele não saiu de lá. Sozinho ele não saiu de lá. Ele saiu com alguém. E esse alguém era conhecido, conhecia a nossa rotina, né? Tanto a minha quanto a dele ou de qualquer um, né? Sabia como ter acesso dentro da casa. Sabia tudo isso, sabia que teria que ter um controle reserva. Então, é como se fosse planejado. Isso foi planejado, porque eu morava num prédio. Ninguém entraria num prédio sem ser visto. Meu portão era de controle, ele fazia barulho. A vizinha de cima, toda vez que eu ouvia barulho, ela sempre estava ali fora. E nesse dia, o vizinho disse que estava o tempo inteiro na parte da tarde, na sacada. Então, se tivesse alguém estranho rondando a casa ou passando em frente toda hora ou entrasse ali, ia ser visto. Ia ser visto. Então, quem fez conhecia ele, porque ele não era de ir com estranho. Ele era uma criança vergonhosa. Ele não ia com qualquer um. Ele não ia sair dali sozinho. Ele não ia. E se choveu, ele não ia sair na chuva. Talvez os horários, porque o horário que a gente abriu um BO foi das 3, que ele talvez poderia ter desaparecido das 3, que foi a hora que o padrasto disse que saiu,
Das 3 até às 5, que foi a hora que eu cheguei, né? Só que pelas câmeras ele mentiu o horário. Então isso atrapalhou muito a polícia. A polícia não consegue chegar num horário exato que ele desapareceu. Ele falou que meio-dia ele estava em casa e que ele viu o menino e que ele deu algo para o menino comer. Só que como que você vai acreditar numa pessoa que mentiu o depoimento inteiro? Tem como provar? Não. Daí depois de 1 mês que ele estava preso, ele cogitou que ele saiu para lavar o carro. Então, como que você vai acreditar? O pai dele também esteve nesse dia, dentro de casa também. E eu perguntei para ele, seu pai chegou a ver o Ícaro? Ele falou, não, ele estava dormindo. Só que os horários não batem. O horário que ele falou que meu filho estava dormindo, meu filho não costumava dormir até esse horário. Alguém levou ele. Mas eu não sinto que ele está morto. Isso eu não prefiro nem pensar isso. Se ele não quisesse conviver com o padrasto ou comigo, ou quisesse ficar com o pai dele, não tinha problema, mas que ele falasse. Pelo menos para mim saber que ele estava bem, que ele estava vivo. Pelo menos isso. Ou se alguém tivesse com ele, né? Para deixar ele vir para a família dele, porque ele tem família. E a família dele ama ele. E muito. Ele era uma criança de 7 anos. Ele não era um bebê. Ele tinha personalidade formada já. Ele já sabia o que era amor, o que era carinho. Ele sabia tudo isso já. Então ele tinha uma vida antes de desaparecer. E que foi interrompida de algum jeito. De alguma forma foi. Eu sinto que ele tá vivo. Em algum lugar, mas tá. As roupinhas dele que tá lá, que ele nem chegou a usar. As coisas dele, a vida dele. Ele faz muita falta.